Amém. Louvado seja Deus, bendito seja o nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, uma boa noite a todos. Nessa noite nós estamos aqui para mais uma vez lermos, examinarmos e aprendermos um pouco mais com o nosso Senhor, né? Com o Espírito Santo que tem misericordiosamente soprado em nossas vidas. Então eu queria pedir aos irmãos, para quem estiver com Bíblia, abrir lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11. Semana passada nós vimos o capítulo 10, né? Deixa eu só fechar a janela aqui, irmãos. Os cachorrinhos do vizinho aqui são uma benção, né? Nós vimos o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, onde nós vimos que o apóstolo Pedro, né, dirigido ali pelo sopro do Espírito Santo, foi até a casa de Cornélio para lhe pregar o evangelho, porque o anjo que apareceu a Cornélio disse que, apesar de todas as boas dádivas que Cornélio oferecia ao povo, e apesar de toda a sua oração e de todo o seu temor a Deus, ainda faltava-lhe alguma coisa. E essa coisa era exatamente ouvir o evangelho, ouvir a palavra de Deus para que ele e sua família fossem salvos, né? Então nós vimos que milagre glorioso é o da salvação, né? E como disse o hino, não foi por prata nem por ouro, foi pelo sangue precioso de Jesus Cristo que nós fomos comprados. Então eu queria nessa noite ler com os irmãos o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 18 e vamos comentar um pouquinho a respeito dele, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do verso 1 ao verso 18, que diz assim: E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E, subindo Pedro a Jerusalém, disputava com eles e com os que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Mas Pedro começou a dizer-lhes, a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo os olhos nele, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras, e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: De maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez, dizendo: Não chame tu comum e imundo a quem Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se ao céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava hospedado 3 homens que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito Santo que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos que foram comigo, entramos todos nós na casa daquele homem. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, que lhe dissera: Envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras que te salvará, a tu e a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no início. E lembrei-me do que disse o Senhor: João certamente os batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus deu o mesmo dom a eles que tinha dado a nós no início, como é que eu poderia me opor a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificavam a Deus, dizendo: Na verdade, até os gentios podem ser escolhidos por Deus. Amém? Irmãos, há algum tempo atrás, bem lá no início das nossas lives,
eu preguei uma mensagem que tinha por título uma pergunta que dizia o seguinte: quem é conosco? Eu acho que muitos vão se lembrar disso. Essa pergunta ela surge de uma conversa que os discípulos tiveram com Jesus e que nessa conversa, João, juntamente com os 11, chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, nós vimos um homem que em teu nome expulsava demônios, mas nós lhe proibimos porque não segue conosco ou não nos segue. E dias antes, Jesus tinha subido ao monte e levou consigo Pedro, Tiago e João, e lá em cima do monte ele se transfigurou, mostrou a sua real natureza, mostrou a real natureza divina que há nele e que havia ali naquele momento, porém estava oculta porque ele também era homem. Mas ele foi até aquele monte, se transfigurou e mostrou a sua real natureza para Pedro, Tiago e João. E no outro dia, quando eles desceram aquele monte, eles encontraram lá embaixo muitos judeus, os restantes dos apóstolos reunidos, e eles estavam tentando expulsar o demônio de um jovem. E eles não conseguiam. Relataram para Jesus que ficaram a noite inteira orando e tentando expulsar aquele demônio, mas não conseguiam. E Jesus chegou, expulsou aquele demônio, o demônio obedeceu, foi embora, e a Bíblia diz que o menino foi devolvido ao seu pai são e salvo. Dias depois, os apóstolos chegam até Jesus e dizem para ele essa passagem na Bíblia. Vimos um homem expulsando o demônio em teu nome e lhe proibimos porque ele não segue conosco. Irmãos, olha a pretensa religiosa dos apóstolos lá no início da caminhada com Jesus. Na cabeça dos apóstolos, eles já tinham Jesus como referência principal, que era Deus, que é Deus. Eles tinham os 12, né, os 12 apóstolos representando ali um núcleo, né, representando ali um estandarte, uma bandeira. E eles tinham diversos discípulos. E algo novo estava sendo pregado, algo novo estava sendo ensinado, algo novo estava sendo trazido ao povo. E aí na cabecinha dos apóstolos, que não tinham entendido ainda qual que era a real obra de Jesus na terra, e que viria a se concretizar depois na vida deles mesmos com o sopro do Espírito Santo, eles pensaram, por que não institucionalizar Cristo? Por que não fixar Cristo? Por que não estabelecer ordem, metas, doutrinas, dogmas, costumes, cultura? Por que não colocar um teto sobre Jesus, umas paredes sobre ele, quem sabe um altar, um púlpito e alguém sentado lá em cima? Eles pensaram em institucionalizar a obra de Deus em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, que não depende de teto, de parede, de púlpito, de altar, de alguém sentado em algum lugar. Ou vocês viram alguma vez Jesus pedir para que fizesse isso em nome dele? Não está escrito em lugar nenhum na Bíblia que Cristo escreveu coisa alguma, a não ser quando queriam apedrejar a mulher que foi pega em ato de adultério, que ele escreveu com o dedo na areia, mas em seguida apagou. Ele nunca pediu para que ninguém escrevesse nada. Ele nunca pediu para ninguém institucionalizar a obra dele. E qual foi a resposta que ele deu para os pretensos apóstolos que queriam proibir agora todo mundo que não pertencia à patota, que não pertencia à bolha, que eles tinham acabado de inaugurar? Porque foi isso que aconteceu. Os 12 apóstolos que caminhavam com Cristo estavam caminhando por ali em algum lugar, viram um homem que em nome de Jesus expulsava demônio e proibiram. E proibiram por quê? Porque não caminha conosco, porque não segue conosco, porque não nos segue. Ah, então quer dizer que para usar o nome de Jesus e para expulsar demônio, para curar um enfermo, para fazer qualquer outra coisa em nome de Jesus, eu preciso seguir alguém? Eu preciso estar dentro de uma instituição?
Eu preciso estar debaixo de uma autoridade espiritual? Não é assim que Cristo pensa. Não é assim que o Espírito Santo dirigiu os apóstolos, dirigiu os diáconos, os presbíteros, dirigiu a igreja no primeiro, segundo, terceiro século e vem dirigindo a igreja até hoje. Não é assim que Deus trabalha. É por isso que a resposta que Jesus deu para eles foi: não lhes proíba. Porque aquele que está ao nosso favor não está contra nós. Então não é para proibir ninguém de fazer nada no nome de Jesus. Qualquer um que usar o nome de Jesus para fazer o bem tem que ter total liberdade para fazê-lo sem ter que ninguém o questione. Porque nós não pertencemos a nenhuma instituição religiosa, nós não pertencemos a nenhum lugar, nós pertencemos a Cristo. E dentro de nós existe o Espírito Santo que foi dado pelo Pai, que desceu do céu. Não foi nenhuma instituição que te deu a salvação. Você não foi comprado nem por prata nem por ouro. O hino acabou de nos dizer que nós somos comprados pelo sangue precioso de Jesus derramado lá na cruz do Calvário. E nós temos liberdade no Espírito Santo para agir em nome dele. Olha, Senhor, vimos um homem expulsando o demônio no teu nome. Porém, como não está dentro da bolha, como não é peixe do mesmo aquário, nós proibimos. E ele disse, não proíba. Agora, irmãos, é engraçado que aqueles mesmos apóstolos que proibiram o homem de expulsar demônio em nome de Jesus, foram os mesmos que ficaram a noite inteira tentando expulsar o demônio de um menino e não conseguiram. Rolou uma invejazinha ali básica, não rolou? Porque eles ficaram a noite inteira tentando expulsar um demônio e não conseguiram. Aí quando vira alguém que não era apóstolo de Jesus, que não andava também com Jesus, que não era discípulo dele, mas que em nome dele tinha fé o suficiente para expulsar demônios, ficaram com inveja e tentaram proibir o homem porque ele não fazia parte do bando, do rebanho. Rolou uma inveja básica ali. Pedro foi chamado para ir para Cesareia, para entrar na casa de um homem chamado Cornélio, que não era judeu, do qual os judeus eram proibidos de entrar na casa de um homem que não fosse judeu. E Pedro chegou lá e pregou a palavra de Deus, porque Cornélio tinha visto um anjo que lhe tinha dito, Cornélio, as tuas ofertas, as tuas esmolas, a tua oração e a tua temência a Deus subiu até o Senhor, porém manda buscar Pedro, que ele tem palavras das quais tu e tua família serão salvos. E quando Pedro começa a pregar o evangelho, irmãos, simplesmente o Espírito Santo desce na casa de Cornélio e batiza todos que estão ali, aprova todos que estão ali, mesmo tendo todas as cargas de erros e pecados que eles tinham, o Espírito Santo baixou sobre eles e aprovou todos que estavam ali. E Pedro disse, pode alguém, em sã consciência, carnal ou espiritual, negar a água a esses a serem batizados? E eu disse a vocês semana passada que ele mandou trazer água e batizou aqueles homens ali, na sala de Cornélio, naquele momento. Não esperou 2, 3 dias, 4, um mês. Ele batizou na hora que eles foram convertidos, na hora que eles foram aceitos. O batismo foi imediato à sua conversão. Mas quando Pedro chega lá em Jerusalém, depois de ter passado pela casa de Cornélio, tá de novo um grupinho de crente judeu esperando ele para ficar disputando com ele o fato dele ter entrado na casa de um homem que não era judeu e ter comido com eles. Ou seja, irmãos, o que os apóstolos precisavam naquela época e o que a igreja precisou durante todos os anos que ela existe, já fazem 2000 anos, e o que a gente precisa hoje, mais do que nunca, em todos os tempos da igreja, hoje é a época em que a igreja mais precisa é de uma desintoxicação religiosa. Nós estamos intoxicados religiosamente. Quando eu digo nós, eu também. Porque eu arranco de mim, todos os dias, pedaço da religiosidade que eu adquiri durante tantos anos que eu fiquei lá, enfiado, dentro da instituição religiosa. Eu arranco um pedaço de mim todo dia disso.
Então todos nós precisamos, assim como os apóstolos e assim como todos que seguiram o Senhor, de uma desintoxicação religiosa, porque a religião ela impregna você de tal modo que você sente até medo quando você lê alguma coisa na Bíblia e você fala assim, meu Deus, eu estou lendo isso aqui na Bíblia, mas o que a Bíblia está dizendo não está de acordo com o que o pastor disse. O pastor disse uma coisa e a Bíblia está dizendo outra. Não, mas só pode ser eu que estou errado, porque o pastor não pode estar errado. Pode! Quando você lê alguma coisa na Bíblia e você compara com o que você ouviu lá, e que não está batendo, é você que está certo, é a Bíblia que está certo. Mas nós estamos tão intoxicados, religiosamente falando, que aquilo que entrou pelo nosso ouvido, foi para a nossa mente e desceu para o nosso coração, para sairmos somente com o Espírito Santo fazendo uma desintoxicação religiosa em nossas vidas. Aqueles irmãos lá de Atos dos Apóstolos, lá no princípio da igreja, no século I, tinham acabado de ouvir que Pedro tinha entrado na casa de alguns homens e que o Espírito Santo tinha descido sobre eles e que eles tinham recebido da parte do Senhor a salvação. E ainda assim eles foram discutir com Pedro sobre religião. Tá claro quando diz, olha, quando Pedro chegou em Jerusalém, eles disputavam com Pedro sobre o fato dele ter entrado na casa de homens que não eram judeus e ter comido com eles. E Pedro disse, olha, eu estava orando e eu fui arrebatado nos meus sentidos e eu vi descer do céu, numa visão, um lençol que tinha todos os tipos de animais, terrestres, aquáticos, aves. E o Senhor me mandou matar e comer, e eu falei para ele, não vou, Senhor, porque na minha boca nunca entrou coisa impura e imunda. E o Senhor disse para Pedro, não chame de impuro e de imundo aquilo que eu purifiquei. E o que é que Deus estava querendo dizer a Pedro com isso? Que os humanos da terra, todos eles, tinham sido purificados pelo sacrifício da cruz. Então, irmãos, é inadmissível quando a gente vê que pessoas que estão institucionalizadas querem proibir a igreja de marchar, a igreja de fazer a obra de Deus na terra e os acusando de não ser igreja, porque não estão debaixo do que eles chamam, como eu já disse e repito, uma autoridade espiritual, que na maioria das vezes recai sobre um homem ao qual dão um título de pastor, grande coisa, né? Dão um título de pastor e esse tem autoridade e poder sobre todos os outros. O único pastor que dá a vida pelas suas ovelhas e que não é mercenário é Jesus de Nazaré. Ele disse com as próprias palavras dele, todos os outros que vieram depois de mim são mercenários. E sabe por que são mercenários? Porque ganham para fazer o seu trabalho que não deveria. Porque ele disse, o que recebeste de graça, dai de graça. Ah, irmão, mas está escrito na Bíblia que o obreiro é digno do seu salário. Verdade. Isso é uma verdade, meus irmãos. O obreiro é digno do seu salário. E se a gente for levar por essa linha de pensamento, tem muito obreiro sendo roubado e enganado. Porque o presbítero é um obreiro? É. O diácono é um obreiro? Sim, é um obreiro. O evangelista é um obreiro? É um obreiro. Então por que só o pastor é digno do salário? Ou vocês conhecem alguma igreja que assalaria pastor, presbítero, evangelista, diácono? Vocês conhecem alguma? Se conhecer, me deem um nome, por favor. Porque só o pastor é assalariado. Então não está escrito lá na Bíblia que o pastor é digno do seu salário. Está escrito que o obreiro é digno do seu salário. Está escrito também lá, como vomitam muitas vezes para justificar o roubo e o mercenarismo deles, está escrito também que quem prega o evangelho, viva do evangelho. Não está escrito lá isso também? Paulo não deixou isso bem claro? Paulo deixou bem claro duas coisas. Que o obreiro é digno do seu salário. Então tem muito
Muita igreja devendo anos de salário para presbítero, para evangelista e para diácono, tá? Então, por favor, pastores, comecem a pagar. Porque é o obreiro que é digno do seu salário, não é só o pastor, não. E quando diz também que aquele que prega o evangelho viva do evangelho, nós precisamos entender o que é viver do evangelho. Porque o mesmo Paulo que disse isso, quem pregar o evangelho viva do evangelho, disse para o pastor Timóteo, quando mandou ele pastorear a igreja de Efésios, disse para ele, se você tiver com que se cobrir e com que encher a sua barriga, já esteja satisfeito por isso. Porque aqueles que querem ser ricos caem em grande laço. Então, irmãos, eu não consigo entender como é que as pessoas conseguem fanatizar e embrulhar e enrolar as pessoas tão facilmente com versículos soltos. Cadê o salário dos obreiros? Mais uma vez, a Bíblia está dizendo, o obreiro é digno do seu salário e quem prega o evangelho, viva do evangelho. Uma coisa é viver do evangelho. Outra coisa é cobrar 40, 50, 60 mil para fazer uma pregação. Uma coisa é viver do evangelho. Outra coisa é ficar bilionário com o evangelho. É luxar às custas da miséria do povo. Uma coisa é viver do evangelho. Outra coisa é ludibriar as pessoas e construir grandes impérios em nome de Cristo, usando o evangelho. Viver do evangelho é estar satisfeito com aquilo que tem. E se puder melhorar, melhore. Só que eu fico ainda com as palavras de Jesus. Paulo disse mesmo e ensinou, o obreiro é digno do seu salário. Paulo disse mesmo e ensinou, quem prega o evangelho, viva do evangelho. Mas eu ainda prefiro ficar com as palavras de Jesus, que disse, o que você recebeu de graça, dê de graça. É por isso que eu nunca cobrei um centavo para pregar. E estou há 22, 24 anos pregando o evangelho. E já fui cortejado por diversas igrejas. Mas nunca aceitei, porque quando você aceita, você tem que se submeter aos julgos do lugar onde você vai pastorear. E como eu vi que o jugo de lá não era o mesmo jugo de Cristo, eu não aceitei. Ô irmão, como é que você sabe que o jugo de lá não era o jugo de Cristo? Como é que eu defino isso? É simples, irmão. Jesus disse que o jugo dele é o quê? Leve e suave, né? O jugo da maioria das instituições é muito pesado. É muito pesado. Porque não tem a ver com o evangelho da misericórdia, da compaixão. Não tem a ver com o evangelho do amor. Não tem a ver com o evangelho do doar-se. Tem a ver com o evangelho da perseguição, que é um evangelho que tem aí a parte. Tem a ver com o ministério do competir, do que ver quem ganha mais, ver quem vai mais longe, ver quem se sobressai mais. Então eu não pertenço a esse evangelho. Eu nunca me dei bem com esse evangelho. Quem quiser, sei que seja. Eu prefiro ficar com o evangelho da misericórdia, da compaixão, que não leva você muito longe financeiramente falando não, viu? Nunca vi nem o primeiro ficar financeiramente falando muito bem, quando resolve fazer aquilo que Cristo mandou fazer. Nunca vi o primeiro. De qualquer forma, eu prefiro assim, porque as contas que eu tenho que prestar só a um, que é a Jesus. Então, quando Pedro voltou para Jerusalém, ele foi questionado. Por que ele entrou na casa de homens que não eram judeus e comeu com aqueles homens e teve comunhão com eles? E ele explicou a história e no final ele disse, olha, se Deus não se opôs a aceitá-los, dando a eles o mesmo Espírito Santo que nos deu no início, quem era eu para me opor a Deus? Então eu faço das minhas as palavras do apóstolo Pedro. Quem sou eu para me opor às decisões que Deus tem tomado na vida de pessoas a cada dia? Quem sou eu para privar as pessoas da palavra do Evangelho? Ou dos milagres que porventura Deus queira vir fazer, que não são feitos pela minha mão, ou é feito pela mão de outro?
Quem sou eu para proibir alguém de fazer alguma coisa, dizendo que ele não me segue ou ele não segue a gente, por isso ele é proibido de fazer isso ou aquilo? 300 anos depois, lá em 325 da era cristã, Constantino finalmente conseguiu fazer isso. O imperador romano conseguiu juntar a maioria das seitas cristãs e fazer um império religioso. Está aí até hoje. A Igreja de Roma, a mesma igreja para quem Paulo escreveu aos romanos na Bíblia, é a igreja que está aí até hoje. Porém, nós sabemos claramente que ela apostatou da fé. Nós sabemos claramente que ela não segue o evangelho da forma como ele é. Nós sabemos claramente que Constantino foi para a igreja cristã, porém levou todos os seus deuses e todos os seus ritos. E os que aceitaram, construíram com ele aquilo que nós conhecemos como os apóstolos disseram no começo, do conosco. Para ser aceito tem que seguir conosco. Se não seguir conosco, não é aceito. Mas eu prefiro continuar seguindo Jesus. Eu prefiro continuar seguindo Cristo. Eu prefiro continuar sendo soprado pelo Espírito Santo de Deus, para que a gente possa fazer uma obra divina na terra e não humana. Então, irmãos, mais uma vez, eu declaro para vocês que nós não temos nenhum tipo de preconceito religioso com quem quer que seja. Porém, existem algumas coisas que são pregadas e anunciadas em nome de Jesus que não podem ser aceitas, que não podem ser simplesmente engolidas de goela abaixo. E uma dessas é: você pertence a Cristo e a ninguém mais. O único dono da tua vida é aquele que pode te manter vivo ou que pode te matar a qualquer momento. Esse é o único dono da tua vida. E esse chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Não tem outro. Só existe um, o único. Aquele que morreu, que foi assassinado naquela cruz do Calvário, mas que ao terceiro dia ressuscitou. E depois de ficar 40 dias com seus apóstolos, lhes dando o ensinamento do reino, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus e intercede por nós todos os dias. Então, o único sumo sacerdote que existe é Jesus. Eu posso orar por você com a mesma intensidade e o mesmo poder que você pode orar por mim. Eu não sou o teu sacerdote. Não sou. O teu sacerdote é Jesus. Aqueles que se dizem sacerdotes, eles pertencem a outro evangelho. O teu sacerdote é Jesus. Aqui na terra nós somos irmãos. Uns com funções diferentes umas das outras. Uns são chamados para pregar, outros são chamados para louvar, outros são chamados para ensinar, outros para impor a mão e orar, interceder, mas nós somos irmãos. O destaque deixa só para ele, porque só ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Todo destaque tem que ser dado para ele, porque foi ele que morreu e ressuscitou e subiu ao céu e está lá intercedendo por nós. Ele é o único pastor, porque é ele que dá a vida pelas ovelhas. Os demais são todos mercenários. Então receba essa palavra hoje com ânimo, sabendo que se nós vivermos mais 20 anos daqui para frente, né, principalmente nós aí que somos da geração mediana, se nós vivermos mais 20 anos daqui para frente, daqui a 20 anos nós ainda vamos estar precisando da desintoxicação religiosa. Eu ainda vou estar daqui a 20 anos arrancando pedaço de conosco de mim para tudo que é lado. Todo dia eu me pego tendo um pensamento religioso. Todo dia eu me pego tendo uma palavra ou uma ação religiosa. E aí eu caio em si e arranco fora de mim. Mas é normal, é natural. O que não é normal e natural é aceitar isso como sendo de Deus. Isso não é normal e natural. Porque Deus não está preso em lugar nenhum e nem a ninguém. Mas ele habita em nosso coração, pela vontade dele, através do seu Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.